Ela é consultora de moda, especialista em cool hunting, visual merchandiser, customer experience, styling e jornada do cliente. Já ajudou mais de 5 mil empreendedores de moda a terem sucesso através de suas estratégias de varejo. Com vocês, Alzira Que Vasconcelos! coisa boa estar aqui, Bel. Muito obrigada já pelo convite. Ai, tô muito feliz de você estar Muito aqui. feliz estou eu também. Já passamos esse número de 5 mil empresários, já Ai. estamos em 7 mil Meu empresários. Deus, que E aí eu tenho alegria. certeza que esse papo de moda aqui vai fluir muito bem Nossa. diante toda essa experiência, essa bagagem que nós duas temos no mercado, Ai, né? eu tô muito feliz. Obrigada. E que bom, igual eu tava te falando, meu sonho é que as marcas que a gente trabalha tivessem você lá para conduzir, porque faz toda a diferença. Obrigada, de verdade. Nós vamos juntos, né? Mudando aí o mercado. Vamos juntas. Ó, me conta, aqui no Papo a gente sempre começa do ponto de como você se apaixonou por moda. Eu sei que você nasceu no Vale do Aço. Sim. Como que surgiu esse amor na sua vida? Sua família já tinha alguém que trabalhava com isso? É igual a minha, ninguém. Nada. A sua também não? Ninguém. Bel, então, eu sou nascida no Vale do Aço, eu nasci na cidade de Patinga, lá são 3 cidades juntas, então eu nasci em Patinga, morei em Coronel Fabriciano a vida toda, na adolescência estudei em Timóteo, que é a 3ª cidade, então é uma cidade bem aconchegante, bem juntinha as 3 cidades. Gente, eu acho que é capaz de a gente ser parente, porque olha só, meu pai é de Patinga e meu pai é Mentira! Vasconcelos também. O meu Vasconcelos é lá da Bahia. Ah, Será então que seu tá, pai tem um eu já tô pezinho? preocupada. Será? Vamos Uai, eu descobrir acho. isso aí? Vamos fazer essa investigação? Vamos. Pensa, a gente descobrir que a gente é primas! E não, eu não tenho ninguém na família, nem da moda e nem do comércio, né? Porque são as duas vertentes aí. O talento familiar que eu puxei é para ser professora, que era um dos meus grandes sonhos e objetivos de carreira. Mas não tinha ninguém na família. Tive uma infância e uma adolescência normal, de uma pessoa normal, uma criança normal, vamos dizer assim. Nunca fui, inclusive, uma aluna exemplar. E sempre fui uma apaixonada por moda. Então, eu sempre falo, não foi a Alzira que escolheu a moda, foi a moda que escolheu a Alzira. Eu acredito muito em Deus e eu sempre falo isso. Foi Deus que me direcionou para essa profissão. Porque criança eu já era apaixonada por moda e eu não era apaixonada por roupa, por brinco, por lacinho. Eu era apaixonada por moda. Então, tem uma lojista lá na cidade, inclusive, que sempre contou que ela me via passando na porta da loja dela. Eu era pequena, eu tinha uns 4, 5 anos e eu passava com a minha babá. E aí, eu falava, apaixonei. Aí, diz que ela falava… Pode falar, pode levar a roupa, a mãe dela passa aqui depois e paga. Interior tem essa coisa, né? E aí eu falava, não, eu amei a vitrine. E eu era essa criança apaixonada. Eu lembro que na minha cidade, lá no Vale do Aço, tinha um desfile de uma loja muito famosa, que ainda existe lá, a Biba. E aí tinha um desfile infantil. E aí é aquela estratégia, inclusive, que até hoje é muito usada no mercado infantil, que é compre X e aí a criança desfila. E eu não era uma criança que queria desfilar, eu queria ir ao desfile. Eu amava ver o desfile, eu amava ver as minhas amigas no backstage do desfile. Eu amava, eu ficava na beirada da passarela encostada e eu vidrava com aquilo tudo, sabe? Então, a moda me escolheu. Eu sempre tive uma mentalidade, eu sempre fui uma criança muito criativa. E eu sempre pensei muito fora da caixa. Eu sempre fui uma criança muito questionadora. Então, quando eu falo que eu não era uma aluna exemplar, era nesse aspecto. Eu era uma aluna intrigada com comportamentos, com padrões, com vários pontos que hoje eu enxergo que determinam o consumo. Inclusive, que é uma das minhas especialidades aí hoje no mercado, né? E eu sempre tive um olhar para a gente. Eu falo que eu não tinha um olhar para a arte, eu tinha um olhar para a gente. Eu gostava de prestar atenção nas pessoas, eu gostava de prestar atenção no que elas falavam, como elas se comportavam, por que elas se comportavam daquele jeito. Então, eu era aquela criança que sempre tinha justificativa por algum problema que tinha na classe. Eu sempre tive um espírito de liderança muito forte. Entendi. Então, a criança bagunceira. Eu sempre era que ia lá na frente e militava mesmo com a professora. Não, mas ele tá fazendo isso, por isso, assim, assim, assado. Então, de tudo isso que são traços de personalidade, eu não vejo tanto a arte tão latente, embora eu era uma criança criativa. Eu vejo esse olhar para as pessoas. Esse olhar para o que move as pessoas. Por que as pessoas compram daquele jeito? Por que elas têm gostos tão diferentes? Então, era muito isso, assim. A minha infância foi dentro disso, sabe? Eu era uma criança 100% questionadora. E dentro da minha cabeça, eu penso que hoje eu entendendo de mente humana, eu entendo que a minha cabeça, ela sempre funcionou de uma forma diferente. Então, eu sempre tive… provocações que eu trazia para mim. Inclusive, eu já entrei na faculdade muito certa disso.
que eu acho que a gente vai chegar até na faculdade, na vida acadêmica. Mas eu sempre tive um olhar ali mais profundo para as coisas, dizendo assim, sabe? Eu acho que essa é a palavra. Eu fui uma criança profunda e eu via na moda essa… É engraçado, porque quando a gente é criança, eu achava que eu via uma parte lúdica. Hoje eu vejo que eu via lá atrás um acolhimento no mercado de moda. Eu acho que a moda, como ferramenta de comunicação, ela dá possibilidade para todas as pessoas, tanto do lado do vestuário, da comunicação individual, né, do branding persona, vamos dizer assim, quanto do empreendedor também. Né? A moda, ela dá esse acesso, as pessoas conseguem ali empreender, realizar sonhos. Então, eu tinha isso, eu via a moda como um lugar acolhedor, eu me sentia bem quando eu pensava em moda. Nossa, desde criança, desde adolescente. E isso é muito legal, né? Essa perspectiva a respeito da moda sobre as pessoas, né? Sim. Porque eu acho que muita gente chega gostando da moda por outras coisas, mais… Pelo consumo. Exatamente. E aí entra uma curiosidade também. Porque eu nunca gostei de moda pelo consumo. Que incrível. E o consumo, ele continua não sendo… Eu não tenho prazer em ir comprar moda. Eu tenho prazer em fazer vender moda. Mas em comprar, não. Para mim, o consumir moda é um consumo normal. E aí, na academia mesmo, a gente vê muito isso, né? Na academia de moda. As apaixonadas por looks, né? E que não é um problema, né? Só é uma realidade. Pessoas que amam moda, eu vejo isso o tempo todo lá na minha escola, lá no Varejo Moda. Lojistas que também, eu amo moda e tal. Mas você ama moda como negócio ou você ama moda para consumir? Eu nunca tive esse viés consumidora. E, inclusive, também é uma outra curiosidade. Eu nunca contei isso em nenhuma entrevista. Criança e adolescente, a minha forma de vestir era completamente diferente das demais pessoas. É assim. mesmo? Completamente diferente. Tanto que eu acho que quando eu falava, tinha aquelas coisas assim, vestida profissão, né? Na escola, quando você é pequeno. Sim. Tem que o dia de vestida profissão. Eu ia toda estilosa e eu falava, vou trabalhar com moda. Então, assim, a vida toda eu sempre andei com roupas completamente diferentes, acessórios, penteados. Era tudo completamente fora do que era o padrão da época, assim, sabe? As modinhas nunca me encaixaram, assim. Nossa, que incrível. Isso é muito legal. É um ponto de vista muito interessante, né? Porque é isso. Não adianta… Eu vejo muita gente que gosta de moda, mas, na verdade, as pessoas gostam de comprar, né? Exatamente com isso que você falou. Viés pelo do consumo. Não do business. E aí, me conta. Então, foi com muita naturalidade que você escolheu faculdade de moda, né? Muita naturalidade. Nunca nem cogitei. Cogitei em um determinado período da vida e acho isso importante. Sei que você tem aqui uma audiência que é também, né, acadêmico de moda. É uma curiosidade, né? As pessoas, elas estudam outras coisas antes de embarcar nos seus sonhos. E em um período da minha adolescência, eu falava que eu ia fazer odontologia. Olha como que é louco isso, né? Eu falava, eu vou fazer odonto pra sobreviver, pra me manter, pra ganhar dinheiro. E moda porque é a minha paixão. Gente, é porque tinha Tem ainda existe um né? preconceito, né, com as profissões de arte. Existe um preconceito. E aí entra uma coisa que eu sempre bato na tecla. Eu conto nas minhas palestras. Porque as pessoas falavam o tempo inteiro assim, moda é profissão de passar fome. Professor no colégio gostava de mim como pessoa, como aluna. Ok, mas assim, a Alzira não tinha perspectiva de ser alguém. Quando separava a turma, era quem ia fazer medicina, quem ia fazer direito, quem ia fazer engenharia. E a Alzira, tipo assim, vai fazer moda, então é profissão de passa-fome. Exatamente. E isso moveu, Bel, a minha carreira durante muitos anos. Porque quando eu comecei a trabalhar com moda, logo quando eu entrei na universidade, o que eu falava eu preciso trabalhar e fazer isso aqui dar certo, porque eu vou mostrar pra todo mundo que isso aqui não é pra passar fome. Que incrível. E aí, e hoje eu levo muito isso, né? A profissão moda. Hoje a gente vê, quanto especialista do mercado, quantos profissionais faltam na nossa cadeia produtiva. Nossa, como falta. E as universidades estão cada vez mais vazias. Por quê? Porque as pessoas não acreditam na moda como profissão. Então, eu lembro quando eu era acadêmica, eu falava, faço faculdade de moda. O máximo que as pessoas falavam era, que chique. Aí eu pensava, chique por quê? É uma profissão, né? A gente tem um glamour mesmo externo pelas pessoas do externo, mas o nosso mercado é uma correria, né? É muito… É pouco close para muito corre. Nossa, muito. Né? Então, quando eu tive essa fase na adolescência, e aí ainda bem, graças a Deus, que eu tive pais que sempre me apoiaram muito. E eu lembro que nos gran finales, assim, do ensino médio, meu pai um dia me chamou para conversar e falou, Alzira, não falta espaço para bons profissionais no mercado. Se você for uma boa profissional, não vai faltar espaço. Agora, o problema vai estudar uma coisa que não gosta, e aí a odontologia era uma coisa até automática, porque os meus irmãos são dentistas. E aí o papai falou isso. Não vai faltar, não falta espaço no mercado para quem é bom.
Agora, falta oportunidade para quem trabalha com algo que não gosta. E aí, nesse dia, eu tomei a decisão, fiz o vestibular, passei, entrei para a faculdade e pronto. Nunca cogitei outra coisa. E, de verdade, eu já tive alguns momentos, isso é legal para contar também, alguns momentos que eu falo, agora cansei da moda, tô estressada, tô exausta, tô com burnout, vou pra praia, vou mudar, vou fechar todas as minhas empresas, vou viver da minha arte. Aí eu lembro, minha arte é a moda. Eu não tenho arte. Qual arte eu vou vender? Eu não tenho outra arte para vender. Então, nunca nem cogitei, nem me vejo trabalhando com outra coisa, nada. E me conta, e assim, durante a faculdade, foi natural, e aí você já começou a trabalhar, né? Inclusive, é uma coisa que você fala muito, né? Que os estudantes de moda, eles precisam vivenciar o mercado durante a faculdade. Primeiro que não foi nada natural o meu processo acadêmico, ele foi 100% caótico, então eu não sei se isso… Não sei se pra você, gostaria até de saber, se pra você o processo acadêmico foi caótico, pra mim foi caótico. Eu já entrei na faculdade querendo trabalhar, então eu achava várias coisas assim, poderíamos acelerar mais o processo, eu já queria ir para o mercado, eu acho que essa é uma visão muito importante de quem escolhe estudar moda. Nosso mercado ele é 100% cíclico, a gente trabalha quase no mercado perecível. Então, quando eu falo que todo acadêmico de moda ele tem que entrar na faculdade e entrar para o mercado de trabalho, é porque se ele espera se formar, na hora que ele forma, metade do que ele estudou na faculdade já foi. Já. Principalmente hoje, com o avanço da tecnologia, não só… Porque quando a gente fala avanço da tecnologia, dentro da cadeia produtiva de moda, o que as pessoas pensam? Ela tá falando da internet, ela tá falando da venda por um e-commerce. Mas não, toda a nossa indústria hoje, com o avanço da tecnologia, também está mais rápido. Eu tava dando aula de tendências agora do inverno, nas últimas semanas, e eu comentei isso, pontuei para os alunos. Falei, gente, quando a gente via esses tecidos que eu pontuei aqui para vocês, parecia que isso ia demorar 20 anos para chegar no mercado. Total. Com 3 hoje… o mercado entrega. Pelo avanço da tecnologia, pelo maquinário que a gente tem hoje cada vez mais moderno. Então, se você espera 4 anos de academia para entrar para o mercado de trabalho, cara, você vai jogar metade do seu curso fora. Absolutamente. Porque o mercado vai mudar tudo. A forma de conduzir, a forma de marketing, a forma de produção, o que se usa, os próprios produtos, né? Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Acadêmico de moda tem que matricular no mercado de trabalho e na faculdade ao mesmo tempo. Com certeza. Porque a nossa realidade mercadológica também, Bel, ela é muito diferente, né? A gente pega… Eu tenho muitos amigos médicos. Você pega um estudante de medicina, ele entra para a faculdade sabendo o que ele vai encarar. Que é um hospital, que é paciente, que são os familiares dos pacientes, que são os laboratórios, a indústria farmacêutica. E tá mais ou menos ali desenhado. O nosso mercado, ele é uma caixinha de surpresas. Você forma… Inclusive, eu falo isso, né? Que as pessoas formam pensando que tá indo pra Disney e elas entram pra um trem fantasma. Nossa, Porque se você não tá dentro do mercado de trabalho quando você tá estudando, cria-se uma fantasia na moda. Cria-se uma fantasia, inclusive, que não tem como nem ser real. Não é porque as pessoas são cruéis, né? O mercado aí de cinema e artístico pinta muito a moda como uma coisa muito estereotipada. Não é por isso, é porque a gente tem um mercado acelerado. Nós temos um mercado com muitos processos que são muito importantes. Então, a própria confecção de um produto até chegar lá no consumidor final, ele passa por milhares de profissionais. E aí é um ruído, o negócio vira um caos. Então, pra mim, eu sempre bati nessa tecla. E voltando na pergunta que você me fez sobre ser leve, o processo universitário não foi leve. Eu tinha também uma mente muito diferente dos meus colegas de faculdade. Eu passei por 2 faculdades, né? Eu fiz primeiro o FUMEC, pode falar o nome das instituições aqui? Fica à vontade, aqui tranquilo. São excelentes instituições, inclusive, então a gente fala e fala bem. Eu entrei estudando a FUMEC, que era design de moda. E aí, isso foi até um pré-requisito familiar, assim, na época. E quando eu estava no meu 2º ano, com muito pesar, porque eu amava os meus amigos, eu amava os meus professores, eu entendi que ali era muito destinado a estilista. Exato. Era uma formação realmente de arte, de criação. E eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com negócio. Eu já tinha essa visão da moda como negócio. E aí eu migrei para a UNA. Então, eu concluí o curso lá. Nas 2 faculdades, eu tive particularidades. Na FUMEC, eu tinha… Que não era nas universidades, o problema estava em mim, né? Sempre o problema está na gente. Às vezes a gente pensa, vou mudar de lugar, vou fazer uma viagem, vou mudar de país, vou pedir demissão do meu emprego e vou para outro… Se o que tá ali te incomodando, te provocando, está dentro de você, você pode mudar de qualquer ambiência que não vai adiantar. Com certeza. E aí, ali no primeiro momento, eu me deparei com a questão de não identificação com a parte do estilo. Não era minha praia, não sei desenhar nem boneco palito. E depois eu tive alguns ruídos quando eu mudei com colegas de sala, mas não eram problemas, eram pensamentos diferentes. Eu era muito focada em trabalhar e a turma julgava… Porque a turma era muito do estudo.
Entendi. Então, eu era tipo a aluna rebelde, porque eu entrava na sala correndo, fazia o que tinha que ser feito, saía da faculdade correndo. E assim, o meu foco era trabalhar. Era estudar e trabalhar, trabalhar e estudar. Mas assim, o foco principal era trabalhar. Então, isso foi um pouco complexo. Eu me senti um pouco peixe fora d'água em cada uma dessas situações, sabe? Mas eu entrei pro mercado de trabalho… Já posso falar disso? Claro. Ou você quer perguntar? Não, pode eu prosseguir. Deixar, gente, eu vou… Gente, eu tô amando. Desembolo no papo. Eu tô aqui, ó. Até parece. Na hora que eu estiver falando demais, você me conta. Não, pelo amor de Deus, porque o prossiga. palestrante, a gente fica viciado, né? A gente entra no palco, pega o microfone, saca a gente e pá. Eu entrei na faculdade, logo no primeiro período eu recebi uma oportunidade, não foi uma proposta, foi uma oportunidade. E aí é um outro ponto que eu falo. Nós criamos as oportunidades. Nós criamos os lugares que nós queremos estar. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei pro DA. E aí eu era do interior, recém-chegada em Belo Horizonte. Um tatu do mato que eu era, porque eu não sabia bulhufas nem da cidade, nem de… Eu não sabia o que era normas da BNT. Eu lembro que eu tinha um professor, Rodrigo, quando ele falou normas da BNT o primeiro dia, todo mundo na sala me zoou. Eu era mais nova, eu era a única da sala que fazia, que era a primeira faculdade. Todo mundo já tinha passado por outros cursos, que é um cenário também normal da moda, né? E aí eu entrei pro DA porque eu queria criar relacionamentos. E eu queria criar relacionamentos profissionais. Então, eu sempre falo isso. O ambiente que você escolhe, né? A gente tem que… Aonde eu quero estar? Então, o que eu tenho que fazer para chegar ali? Eu precisava abrir campo no mercado de trabalho. Para isso, eu precisava criar conexões. E aí, dentro dessas conexões, eu era das relações públicas do DA. Dentro dessas conexões, eu acabei estreitando laços e recebi uma oportunidade de ser camareira em desfile no Minas Trend Preview. Lá atrás ainda, né? Lá na época que o Minas Trend ainda era no… Alphaville, na Lagoa dos Ingleses. Eu lembro disso. E aí eu fui. Pra quem não sabe, né? Camareira é quem calça sapato em modelo, abotoa a roupa, cuida desses detalhes, assim, do acabamento do desfile. E eu fui fazer um processo seletivo para camareira. E ali foi a minha primeira virada de chave profissional. Primeira. Eu passei, e no dia que eu passei, no corredor, eu nunca vou esquecer disso, no corredor eu já entendi que eu tinha um caminho brilhante para percorrer, porque as pessoas não estavam dando valor para aquela oportunidade. Entendi. As pessoas ali achavam que não precisavam Que não precisava estar ali. Entendi. O tempo inteiro. Eu saí no corredor e escutava as pessoas falando, eu não tô nem aí, eu não vou calçar sapato em modelo, eu não pago faculdade de moda para isso. E aí, eu era nova, eu tinha 18 anos, eu lembro que eu tinha uma mochila dourada, eu tava com essa mochila dourada nas costas, e ali foi a minha primeira virada de chave, eu falei, agora eu não passo fome mais. Era na hora, assim. Aquela ideia de que moda é para quem passa… que quem trabalha com moda passa fome, eu sabia que aquela realidade não ia ser minha. Porque eu já entendi que eu entendia todas as possibilidades como oportunidade. E aí, eu entrei pro Minas Trend, nessa prestação de serviço. E fui fazendo ali algumas temporadas. Na primeira temporada, eu já fui promovida, vamos dizer assim. Eu me tornei assistente. E aí, de assistente, eu fui escalando carreira. Então, me tornei assistente, trabalhei muito tempo como assistente da produtora da época. Assistente, trabalhava com ela em outros eventos também, para além das semanas de moda. Depois me tornei coordenadora de backstage, depois me tornei produtora. E aí, foram passando empresas e eu fui continuando sendo contratada. E ali foi a minha grande escola. Primeiro, a grande escola de humildade para aprender os processos. Porque eu nunca olhei para uma semana de moda e eu nunca olhei… Eu achava o máximo ser assistente. Então, isso é uma coisa que eu até falei essa semana, Bel. Cara, mas falei, gente, eu achava o máximo mesmo ser assistente. Eu achava muito chique. Porque como eu era assistente de pessoas importantes, eu me sentia importante. Eu pegava um pouco daquela importância pra mim, sabe? Mas eu me sentia importante por ter aquela oportunidade de aprender. Eu prestava muita atenção. E aí, a semana de moda, principalmente… Cara, ela é uma grande escola. Eu falo que eu tive 2 grandes escolas na minha carreira. A primeira, a Semana de Moda, e depois a Riachuelo. Porque a Semana de Moda você tem contato com todo mundo e com tudo. É verdade. Desde o maquiador de moda, ao fotógrafo de moda, ao diretor de arte, ao stylist, ao estilista que acompanha as provas, acompanha ali o estilo, ao dono da marca, que também vai ali. Então, eu via como funcionava aquilo. Olha, eu arrepio só de falar. Eu via como funcionava aquilo ali, eu anotava, eu tinha um caderninho que na hora que eu tinha intervalo, eu anotava as coisas que eram importantes. Eu entendia como que trocava um esmalte em desfile, como que faz um ajuste na hora, a modelo caiu na passarela, e aí como conduz, o que tem que passar na pele da modelo para ficar assim assado, para casar com o tecido. Então, foi uma grande escola. Né? Ali você conhece, tinha uma grande parceira, inclusive, que é uma pérola da moda mineira aqui, que era passadeira de semanas de moda. Por quê? Porque o produto do desfile, ele é um produto extremamente delicado. Né? Então, até a passadoria desse produto é diferente. Entendi. Então, normalmente, hoje, eu chego em loja,
né? Hoje, vamos transportar para 15 anos depois. Eu chego em loja, às vezes um produto tá parado no estoque, não tá tendo boa venda. Eu olho o acabamento e falo, cara, isso falta passadoria. Mas não é passadoria ali, é passadoria industrial. Entendi. Falta vir com ferro industrial aqui para achatar essa costura. Entendi. Então, assim, é uma coisa que lá atrás eu vi e que hoje eu sei solucionar algumas questões que eu me deparo diariamente. É. E ali foi uma grande escola, assim. E aí, dali, eu fui fazendo carreira, fui convidada para ser assistente de uma stylist, que é também uma prata grande da nossa casa, aqui da Moda Mineira. E aí, trabalhei com ela durante muitos anos, produzindo catálogo, revista, capas de revistas badaladas. E aí, era um outro tipo de trabalho, que aí já era o trabalho de produção. Entrava nas marcas, fazia toda a curadoria, separava a curadoria das coleções, das tendências para montar o estilo das revistas, as matérias de tendência. E aí, esse foi o meu... Fui fluindo a carreira e escalando a carreira ali dentro dessa forma. É muito interessante, né? Porque absolutamente eu tenho muito essa premissa, que a gente usa tudo que a gente aprende, né? Conhecimento, ele nunca é demais. Tudo. E é ainda isso, né? mais quando é um mercado como o nosso, que tudo é conectado. Todas as pontas tudo são conectadas. Verdade. Às vezes, você olha para um produto, o produto é foda. Posso falar palavrão? Fica à vontade, pelo amor de Deus. Às vezes, o produto é foda. E na hora que você olha o marketing, a gente que tem o olhar apurado, a gente fala, cara, não foi o estilista que errou no desenvolvimento do produto. Não foi a costureira que errou no acabamento. O problema está no marketing. O nosso mercado, ele é muito conectado. E aí, quanto mais conhecimento você tem em áreas diversas, mais você potencializa o seu repertório. Com certeza. E aí, pensando num mercado onde a gente vende soluções de moda, é a chave. Eu tenho solução para tudo. Essa palavra é perfeita. Repertório. Repertório. É ter repertório para arrumar soluções. Sim. É para sanar problemas e dores que o cliente traz, né? E às vezes que o cliente nem tá vendo. Que é aquilo que a gente estava conversando aqui. Quantas vezes você, né, como produtora de conteúdo, você entra numa empresa e você já sabe qual produto vai dar certo e qual não vai. Sim. Né? Então, esse olhar e esse repertório que eu fui construindo ao longo da minha carreira, até essa etapa, ele foi fundamental para quando eu migrei para o varejo. E aí, você migra para o varejo com a sua experiência na Riachuelo? Eu migro... A minha primeira oportunidade foi na Riachuelo. E me conta, como foi isso? Porque foi muito transformador. É muito importante na sua vida, né? Esse momento. Eu sempre choro quando eu falo da Riachuelo. E eu tenho, né, um excelente relacionamento dentro da empresa. E sempre quando eu vou lá, assim, eu sempre chego lá, eu continuo sendo cliente, né, a vida toda. E eu falo, cara, aqui mudou minha vida. A Riachuelo mudou minha vida porque a Riachuelo me construiu executiva. Porque existem essas etapas. E é importante a gente pontuar isso. Porque, normalmente, quando um profissional chega lá, né, quando ele tá ali, ele já trilhou um caminho, o que ele faz? Acomoda. E aí, ele esquece que existe mais campo para dominar. Existe mais a aprender. E quando eu entrei para Riachuelo, o meu game zerou, Bel. Meu game zerou. Eu entrei para Riachuelo, eu já era produtora de moda, já ganhava bem, já ganhava uma grana, já era conhecida no mercado, já era respeitada no mercado. Como eu trabalhei com muitos assistentes, eu acabei produzindo para esse... Eu fui assistente de muitos stylists, então eu acabei trabalhando, produzindo para esses próprios stylists. E de repente, eu entrei para um lugar onde eu não sabia nada. Nada. Eu não sabia como eu fui parar na Riachuelo. Outra vez falando sobre ambiência, outra vez falando sobre oportunidades, outra vez falando o que eu ainda não falei aqui hoje, que é se apresentar como profissional. Sim. O profissional de arte, muitas vezes, ele se perde quando a gente fala sobre movimentar dinheiro, transformar o talento em negócio, porque muitas vezes ele não se apresenta como profissional. Sim. E isso era uma coisa que eu sofri bullying na faculdade, sabia? Eu sofri muito bullying na faculdade porque eu ia muito arrumada para a faculdade. E qual que era a minha premissa? Se eu me arrumo para todas as ocasiões importantes da minha vida, para uma balada, para uma festa, para ir à igreja, por que eu não vou arrumar para o meu trabalho? Eu enxergava a faculdade como trabalho. E isso acaba que sim, é o nosso cartão postal também. Eu tinha bons relacionamentos e ali sempre quando as pessoas falavam sobre alguma coisa na faculdade, eu não batia papo sobre novela, eu não batia papo sobre revista de fofoca, eu não batia papo sobre a vida dos colegas da faculdade. Nunca bati. O que eu batia papo era sobre o que estava rolando no mercado. Que legal. E perguntava isso para as pessoas. Olha, eu sou assistente de um estilista. O que está acontecendo lá? Como é que tá? Como é que é seu trabalho? E aí, anos depois, 3 anos depois dessa pessoa específica ter estudado comigo, eu recebi uma mensagem no Facebook.
E aí, talvez ali, foi quando eu entendi um pouco como que as pessoas já me viam como uma profissional de moda. A Riachuelo estava passando por uma expansão e abriu uma loja em Ipatinga. E aí, essa colega de turma que tinha estudado comigo 3 anos antes me mandou uma mensagem no Facebook. Alzira, tudo bem? Quanto tempo e tal? Eu sei que você tem, né, um bom leque aí de networking. Na época, a gente nem usava a palavra networking, cara. Total. A gente é cringe, né? A gente, ela não, ela é novinha. E ela falou, eu sei que você tem muitos contatos aí, a Riachuelo tá expandindo, eu sou gestora na Riachuelo, queria saber se você tem indicação. Aham. E eu, sem pensar, falei, eu. Que Ela incrível. falou, você? Aham. Mas eu não tinha esse… Eu não entendi do que era varejo, eu nunca tinha parado pra pensar o que faziam as pessoas que trabalham num shopping. Mas você estava sabe? muito disposta a aprender, Eu tava né? muito disposta a aprender tudo. E eu tava muito disposta a desenvolver habilidades. Principalmente habilidades onde eu entendia que o dinheiro corria. Que legal. Porque o que eu vejo no mercado de moda como um todo, tá? Isso, inclusive, incluindo o meu público, as minhas alunas, as minhas lojistas, minhas guerreiras. Muitas vezes as pessoas se bastam porque, eu amo moda, eu trabalho com moda. Não. Eu amo moda, eu trabalho com moda, isso aqui movimenta bilhões no nosso país. E eu quero ser bem remunerada por isso. Então, aonde está o dinheiro disso? Com certeza. Aonde corre, aonde as pessoas são bem pagas. E aí eu vi algumas movimentações na faculdade, algumas colegas que trabalhavam em loja e que eram visual merchandising. E aí eu falava, cara, isso é legal. E os professores de faculdade também falavam, Alzira é a cara do varejo. Alzira vai bombar no varejo. Eu legal. lembro que eu tinha professores que falavam isso. Alzira, você vai estourar no varejo. Você tem a veia do comércio. E eu não sabia nem o que era a veia do comércio, porque eu nunca convivi com comerciante de perto. E aí, eu topei esse desafio. Acabou que nessa primeira negociação não deu certo. Mas eu, como solucionadora de problemas que era, acabei não entrando para essa vaga da Riachuelo, mas arrumei quem me substituiu. Que legal. E aí, criei um relacionamento com o pessoal do RH. Depois surgiu uma outra oportunidade aqui na Riachuelo Betinha, aqui próximo a BH. E aí, eu topei. Que legal. E aí, as coisas começaram a acontecer. Eu zerei meu game, eu entrei para um mercado onde eu não entendia nada. As pessoas banalizam 24 horas por dia o varejo. Banalizam no sentido de processos, de gestão, de faturamento, de fluxo de cliente, de jornada do cliente. Porque quando eu entrei para a Riachuelo, eu entendi que eu não entendia nada daquele mercado. E eu encontrei uma empresa e gestores 100% dispostos a me desenvolver. Então, isso foi uma habilidade que eu aprendi lá dentro. Como desenvolver as pessoas. Porque fizeram isso comigo. Que incrível. E eu olhava, todos os dias eu olhava para as minhas chefes e pensava, cara, elas vão desistir de mim. Porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada de negócio. Né? Exemplo simples que eu dou. Eu era líder, eu já entrei num cargo de gestão. Eu era líder de equipe e eu chupava chiclete na frente do colaborador. Eu ia de calça toda rasgada para uma empresa onde eu era uma executiva. Ou tinha que me comportar como. E durante muito tempo eu ficava questionando. Eu falava, o que tem andar assim? Eu sou da moda, né? Mas aí a gente entende, peraí, eu sou a cara dessa empresa. Né? Eu ocupo um cargo onde as pessoas precisam olhar para mim e ver um mínimo de seriedade. Né? Eu era uma menina que ia de casaco de pelo, de calça rasgada, de bota tratorada e aquela coisa muito louca, assim. E ali dentro eu aprendi a desenvolver essas habilidades. Eu aprendi sobre varejo, o timing do varejo, a velocidade do varejo. Qual tempo a gente tem para realmente trabalhar uma tendência. Porque quando a gente está aqui, por trás do bastidor, a gente fala de uma tendência 6 meses. Com muito Quando eu jogo isso pro PDV, lá pro ponto de venda, eu tenho 3 semanas para trabalhar uma tendência. Com certeza. E aí eu entendi, eu entrei com o olhar aonde eu entendi o meu lugar, que era levar sobre a jornada do cliente da moda. Porque até então, o varejo, né, quando a gente fala de fast fashion, nessa época, trabalhava de uma forma muito básica, né? Era o básico barato. Não tinha informação de moda. E a informação de moda eu tinha. A informação de moda, de styling, de como apresentar uma coleção, de como treinar as pessoas explicando sobre tecido, sobre cores. E aí eu implementei isso tudo dentro dos meus processos. Entendi. Então, foi a primeira vez que você transformou uma equipe também? Foi a primeira vez que eu transformei uma equipe na continuidade. Entendi. Porque no dia a dia das semanas de moda também, eu também já tinha ali o pezinho, vamos dizer assim, o talentinho de ensinar. De conduzir as pessoas. Eu já tinha deixado alguns assistentes preparados no mercado também, quando eu saí. Porque eu também tinha muito isso. Eu sempre fui muito leal, então eu tinha muito isso. Meu Deus, eu vou sair, quem vai me substituir? Então, eu já tinha Legal. isso. Mas eu desenvolvi a habilidade de treinar as pessoas. E foi aonde eu entendi. Foi nesse processo, olhando para os números que cresciam exorbitantemente com os resultados quando eu chegava em cada loja,
que eu entendi a diferença que o conhecimento do que o profissional tá fazendo faz na vida dele. Entendi. E ali começaram a surgir as minhas primeiras sementinhas para trabalhar no educacional. Eu já tinha desejo de ser professora, mas olha como é louco, né? Como que a gente também estereotipa a carreira. Eu sempre falei, o meu sonho é ser professora. Então, a minha brincadeira favorita de criança era professora. Era quadro, eu dava várias aulas para várias amigas. Eu falava, senta todo mundo agora, que a tia vai falar. Incrível. Eu já era a tia Alzira. Eu não virei a Aos tia 6 Alzira na anos. internet. Aos 6 anos eu já era a tia Alzira. E isso é legal, né? Quando você vê que, tipo… Eu uni o que eu amava e o que eu tinha objetivo. E aí eu pensava, eu preciso ser excelente profissional para dar aula. Eu sempre tive essa premissa. Se você se coloca num posto de ensinar, você tem que ser muito bom naquilo. Muito bom. Porque você tem responsabilidade sobre quem você está educando. Sim. E aí eu queria aprender tudo, eu queria ser muito boa, eu queria ser respeitada no mercado para entrar para uma faculdade para dar aula. E aí eu tinha na cabeça, eu falava assim, quando eu tiver 45 anos, eu vou entrar para uma faculdade e vou dar aula. E aí com 25 anos, 24, 25 anos, a minha ficha começou a cair, que o educacional realmente era o que me pulsava. Era latente em mim. Por quê? Porque os colaboradores começaram a falar sobre isso comigo. Que legal, que legal. Alzira, eu não me sentia parte da cadeia de moda. Porque tem isso, né? O vendedor, ele não se sente profissional de moda. O gerente de loja não se sente, né? E aí as pessoas ainda têm preconceito. E eu falo, quando eu levanto a bandeira, né? Porque eu levanto as bandeiras lá no Instagram e falo sobre esse assunto. Com certeza. O pessoal fala, isso é polêmico demais. Não é polêmico, é uma realidade porque eu vivi ela na pele. Eu era uma profissional de moda que um belo dia estava no caixa, operando o caixa, ajudando a equipe, porque isso faz parte do meu trabalho. Não adianta eu ter a melhor vitrine na loja, não adianta eu ter a área de vendas mais bem montada, estrategicamente, as melhores produções de manequim, se no final das contas o meu cliente vai ficar 25 minutos na fila. Com certeza. E aí ele vai deixar a compra ali. Ele fez toda a jornada e no final ele não compra. Por quê? Porque a operação de caixa, o lugar que era para ser mais valorizado, é a hora de você entregar o dinheiro para aquela empresa, ninguém tá dando atenção. E eu estava no caixa, eu tinha o hábito de ficar no caixa até para ouvir o que os clientes falavam sobre a coleção, sobre as lojas. E aí chegou a mãe de uma colega que estudou comigo no colégio. E ela me olhou de cima e embaixo e falou assim, nossa, você tá trabalhando em shopping. Que loucura, né? E eu via esse cenário o dia todo. As pessoas chegavam em caixa de loja, e chega até hoje, você vai morrer vendedora. E aí eu pensava assim, com muito orgulho. Por que a vendedora de moda, por que a vendedora de uma loja não tem que ter orgulho da profissão dela? Com certeza. E às vezes eu pensava dentro da minha cabeça, nova e atrevida que era, eu pensava na minha cabeça assim, deve ganhar muito mais que você, viu, senhor? Com certeza. Tem vendedor que troca de carro todo ano. Gente, é uma loucura as pessoas imaginarem isso. E o varejo movimenta muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, às vezes, as pessoas não prestam atenção nisso. Não é pelo dinheiro, é porque é uma cultura. E é uma cultura que nós, quanto profissionais de moda, precisamos quebrar. Porque a nossa responsabilidade como profissional, a minha responsabilidade como profissional é fomentar essa indústria. Com certeza. Cadê a galera estudando, entrando pra faculdade? Quem falou com essa galera que não vai ter dinheiro no mercado? Quem falou que eles não serão bem remunerados? Essa responsabilidade é nossa. Que tá aqui no mercado, de falar, pode vir, que aqui o negócio é bom. Sim. Né? E aí, também é uma outra era da moda. A gente tinha uma moda ali que era muito seleta, era muito fechada, né? Hoje não. Hoje a moda é para todo mundo, literalmente. Tanto quanto consumidor, tanto para empreendedor. E aí, quando essa mãe dessa colega que estudou comigo no colégio falou isso, eu entendi isso também. Eu precisava… Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu me sentia na obrigação de empoderar o profissional do varejo. Porque era isso que os funcionários falavam. Alzira, eu tô muito feliz de estar apresentando o produto pro cliente. Eu tô montando a coleção, tô com muito gasto. Porque agora eu sei por que esse produto é uma tendência e por que não é. Porque eu trancava todo mundo na sala de treinamento e não tava nem aí. As pessoas falavam, mas é 20 minutos de venda que tá perdendo do time na área. Eu falava, cara, é 20 minutos que vão mudar o nosso game. Com certeza. Porque o vendedor, o profissional, o operador de caixa, o vitrinista que é preparado, que entende o que tem por trás… Eu sempre falo isso, Bel, quando as pessoas sabem o porquê, elas fazem e executam, entendendo do que tem por trás. Com certeza. Então, porque o que a gente quer? Coloca o vestido… É um tricôzinho? Coloca o vestido cinza de malha canelada na vitrine. Por quê? Porque quando você fala coloca aquilo ali, aquilo surge como uma ordem. E aí o funcionário simplesmente vai lá e põe aquilo de qualquer jeito. Ele não para pensar. Ele vai apresentar pro cliente, ele não sabe como apresentar. E por isso que eu bato tanto na tecla da capacitação e do treinamento de equipe. E da capacitação e do treinamento do empreendedor. E ali foi quando eu virei essa chave do educacional. Eu falei, cara, é isso, assim. Eu quero fazer isso. É isso que eu nasci pra isso. E eu acho que, por exemplo, eu recentemente li o livro do Rony, da Reserva.
E ele Sou fala fã. exatamente isso, né? Quando ele começou a ter as lojas, os vendedores eles tinham vergonha de ser vendedores. E que um dos papéis da reserva ali foi colocar eles dentro da cultura da Sim. empresa, para eles se sentirem pertencentes ali, Sim. dar alguma autonomia para eles ali, né? E isso é E muito você importante. só dá autonomia, né? A reserva tem né, a fama da gestão e da liderança, convivo com muitos profissionais da empresa, Que inclusive, legal. e que falam que realmente é aquilo, né? Você só dá autonomia para o profissional capacitado. Não adianta nada. O que eu vejo de dono de loja que chega para mim e fala assim: não, mas a minha equipe tem autonomia total. Querida, tem autonomia, mas não tem conhecimento. Como que vai aplicar? Adianta eu ter autonomia para mexer na sua vitrine se eu não sei como montar uma vitrine? Adianta eu ter autonomia para mexer no visual merchandising da loja se eu não sei visual merchandising? Exatamente. Adianta eu ter autonomia para operar o caixa se eu não sei quais são os processos para fazer com que o cliente se sinta mais confortável, por exemplo, quando o cartão é negado? Total. Porque tudo isso é a jornada do Sim. cliente. Tudo isso aumenta o faturamento. Sim. Tudo isso faz o cliente se sentir. Aí a gente fala do cliente pertencente, do cliente que volta a comprar. Total. E o vendedor, ele é o ponto final ali, né? Ele é o ponto que tá perto do cliente. Não tem sentido a gente não formar ele de uma maneira maravilhosa. É tanto que tem um dado que eu achei sensacional lendo esse livro, que é a média de mercado, que um geral do mercado coloca 5% do faturamento destinado a marketing e 0% para endomarketing. A reserva coloca 2% para marketing e 3% de endomarketing. E o endomarketing ele é o coração da empresa. Por quê? Porque se você falou, o vendedor é o que está na ponta. Aonde entra o endomarketing? O vendedor não é quem está na ponta. O vendedor é o seu primeiro comprador. Com certeza. Se quem trabalha para você não compra a sua loja, não compra os seus produtos, e quando eu falo de comprar, eu não falo de pagar, mas de acreditar, de ver valor naquilo ali, como que ele vai vender? O vendedor, quando ele entende de tudo isso, e quando ele comprou, ele veste a camisa. Porque todo dia lojista fala comigo, minha equipe não veste a camisa. Mas o que você fez? Porque o vestir a camisa começa lá na contratação. Sim. Quando você apresenta a empresa para aquele possível funcionário. Porque a gente faz a manobra contrária, né? A gente chega e pergunta um monte de coisas que não faz diferença nenhuma na vida da empresa. Qual o último livro que o funcionário leu? O possível funcionário. Qual o último livro que o possível funcionário leu? O que ele gosta de fazer no fim de semana? E eu sempre brinco. Eu já entrevistei pelo menos umas 5.000 pessoas. Porque eu faço contratação para as empresas que são minhas clientes, né? Então, eu entrevistava, na época que eu estava dentro do varejo, carteira assinada, que eu era gestora de varejo, eu entrevistava 100 pessoas por semana. Nossa. Eu nunca achei ninguém que falou assim, fim de semana eu gosto de beber todas e de ir para balada. Porque o cara tá dependendo daquele ali para o emprego dele. Então, qual é a manobra contrária? O endomarketing começa aí. Não é colocar uma pessoa na frente e ficar perguntando coisas que não vai agregar na jornada da empresa. É vender a empresa para aquele candidato. E aí, hoje, é o nosso maior problema no mercado, né? Falta de profissionais motivados. É o dia todo mundo levando esse problema para todo lado. Todo lado. E aí, a primeira pergunta que eu faço, mas o que você fez no processo seletivo? Perguntei, Alzira. Eu tinha certeza que essa pessoa ia virar. Porque essa pessoa respondeu isso tudo, a pessoa de família, a pessoa... Eu falei, gente, ninguém que não tá dentro desses critérios vai responder o contrário. Eu tenho lá uma lista do top 10 livros que as pessoas respondem que foi o último que leu na vida. Porque é o livro famoso, que tá viralizado no momento e tá tudo bem. Porque não é qual é o último livro que vai fazer diferença na venda da loja. É o quanto aquele funcionário acredita naquela marca. Esse é o funcionário. Ele comprou a sua loja. Ele comprou a sua marca. Então, ele vai vender. Ele vai encher a boca para convencer o cliente. Então, o funcionário, ele é o nosso primeiro cliente. Com certeza. E aí, muitas vezes, o problema tá aí. Porque quando a gente fala de investir em endomarketing, inclusive, tem que fomentar as ações. O que a empresa faz? Quantas empresas têm jornadas maravilhosas aí, né? E que não fomentam isso dentro da própria empresa. Não mostra para os colaboradores as possibilidades. Com certeza. Né? O funcionário, às vezes, sai desmotivado, fala, eu queria uma carreira, mas a carreira estava lá, mas eu não sabia, a empresa não me apresentou. Nossa, que incrível. Realmente, faz todo sentido. E aí, me conta, quando que você... a sua decisão de sair da Riachuelo foi para empreender? Foi para empreender. E como foi isso? Muito difícil. Imagino. Muito difícil. Foi muito difícil, primeiro, porque eu amava a empresa. Eu amo. E na minha época, eu pensava que sair não era um ato de amor. E isso também mudou a minha visão como empresa, como empresária. É uma visão que eu tenho sempre para mim.
Não é porque um funcionário está pedindo desligamento que ele não foi feliz ali comigo. Com certeza. Que ele não foi feliz na loja do meu aluno. É porque existem ciclos. E o meu papel ali dentro, ele estava feito. E o papel da empresa, no meu ciclo, estava feito. Mas foi muito difícil. Eu entrei num processo de depressão. Eu me sentia uma traidora. Eu sentia que eu tinha que ficar ali porque eu amava aquela empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que a minha missão também, isso pulsava muito em mim, sabe? A gente fala muito, hoje muita gente aproveita dessas palavras, né? Para romantizar na internet. Mas eu sentia que a minha missão, ela tinha o poder de chegar a mais. E é uma coisa que eu sempre falei na época. As pessoas falavam, mas você pode virar treinadora aqui dentro. E aí eu falava, tá, mas aqui tem 40 mil funcionários. Considerando que eu vou virar uma treinadora, que vou chegar a treinar todas as áreas, aqui tem 40 mil funcionários. E parece ousado isso, né? Porque 40 mil pessoas é gente demais. E hoje eu tenho aí, né, 3 vezes mais do que isso na internet. E fora sem alcance, né? Sem contar quem não segue. Com certeza. E era isso que eu batia, assim, na minha cabeça o tempo inteiro. Eu quero mexer nesse mercado, eu quero criar novas possibilidades nesse mercado. Ninguém fazia isso na época, e aí eu já estava produzindo conteúdo na internet. E foi assim, mas foi difícil. Eu não sabia em que empreender, na verdade. Eu saí um pouco sem rumo. Eu sabia que eu queria trabalhar com educacional, eu já palestrava, eu já ministrava algumas aulas em alguns cursos pontuais. Mas eu não entendia como isso ia virar um negócio. Entendi. Então, as coisas foram acontecendo. Dali, eu fui consultora, entrei para empresas para dar consultoria, segui dando palestra, paralelo. E aí, a produção de conteúdo online foi crescendo e o negócio foi se modelando. Entendi. Então, eu fui atendendo às demandas que foi chegando. Foi assim que foi surgindo o meu educacional. Isso é interessante, né? Porque o mercado também, ele te refletia e você via aqueles buracos ali que poderiam ser preenchidos, Sim, né? E aí a internet foi o primeiro buraco que eu vi. Porque quando eu entrei para a internet, eu entrei de forma despretensiosa para distrair minha cabeça. Mas o que eu sei falar? Moda. Então, eu falava de vitrine, eu falava de loja bagunçada. Era o que eu sabia falar. Mas a internet era um mar azul. E rapidamente eu identifiquei isso. Eu falei, opa, ninguém faz isso aqui no Brasil. Ninguém verdade. fala de negócio de moda no Brasil na internet. Isso a gente tá falando de 2016, 2017. E aí, eu nadei nesse mar azul durante muito tempo sozinha. A maior parte dos outros especialistas entraram realmente na pandemia. E aí, que também era um comportamento, né? O mercado era muito tradicional, o mercado ia muito para aquilo ali do presencial, da consultoria presencial. E enquanto isso, a minha rede foi formando e o negócio foi dando certo. Então, eu fui, opa, aqui tem uma oportunidade. Eu lembro as lives, quando o Instagram habilitou a ferramenta das lives, eu fazia live toda terça-feira, 8 horas da noite. E aí, era a audiência que me trazia o assunto. Eles estavam reclamando muito de contratação, então hoje a live é sobre contratação. E era uma aula. E o mercado quis acabar comigo, né? As pessoas queriam me matar. Eu atendi o dia todo, dono de marca, dono de loja, dono de rede de loja, consultor. Pelo amor de Deus, para de contar o ouro. A Zira tá louca, o que é isso que ela tá fazendo? Então, eu também passei por essa etapa. E aí, mais uma vez, né? Porque eu falo que quando eu entrei pra faculdade, eu tive o não na cara, que era todo mundo desacreditar. Quando eu entrei pra Riachuelo, eu também encontrei um monte de gente que olhava e falava assim, essa menina não vai dar certo aqui não. Varejo, precisa de velocidade, precisa de pressão. E eu perdida, igual uma barata sonsa. E aí, depois, eu tive esse não na internet. Porque todo mundo não acreditava que aquilo ali ia virar o momento. Entendi. Todo mundo julgava. A verdade é essa, o mercado todo julgava. Até pouco tempo, o mercado julgava. Entendo. Era mais uma pessoa falando qualquer baboseira na internet sobre negócio e sobre moda. Que loucura. Eu acho que as pessoas também, elas julgam muito tentando trazer a pessoa para a régua delas, né? Porque se é tão fácil, se é tão bobo, por que essas pessoas não fazem, né? Mas eu vou além ainda. Eu acredito e compartilho da mesma opinião. Mas mais do que isso, as pessoas, elas ficam geralmente limitadas na sua caixa. E eu falo o tempo inteiro. A primeira coisa, na primeira aula, quando o meu aluno entra para a escola, ele assiste uma aula que é um onboard. E é a primeira coisa que eu falo, aqui vocês vão pensar fora da caixa. Por quê? Porque eu não posso estar atenta só ao que está acontecendo no meu quadrado. O que está acontecendo em torno? Quando a gente assustou, a internet e os canais de conteúdo, eles engoliram o mercado. Com certeza. Eles engoliram uma fatia de consultores que trabalhavam no presencial, eles engoliram uma fatia de palestrantes, eles engoliram as próprias faculdades. E por que muitas pessoas não estavam prestando atenção nisso? Por que as pessoas achavam que aquilo ali era uma loucura, que ia voltar atrás? Não volta. A tecnologia, ela sempre anda para frente, ela não volta para trás. Então, assim, por que isso ia acontecer, né?
Eu acho que é mais sobre isso. É mais sobre… Ih, deixa essa menina falando aí que daqui a uns dias isso vai morrer. Era isso. Assim, eu escutava essas frases, inclusive. Entendi. Nossa, e me conta como que foi montar o seu primeiro curso. O primeiro curso já é Já era o novo NVM. varejo. Entendi. Como que foi montar a primeira turma? Então, o NVM, ele começou modelando dentro das possibilidades que eu tinha. Porque eu prego muito isso também, Bel. Eu quero trabalhar em uma semana de moda. Qual é a possibilidade que eu tive? Calçar sapato em modelo. Eu abracei aquela oportunidade. O que eu vou fazer com aquilo ali depois, meu amigo? Nós vamos vendo de acordo com o que vai aparecendo. Quando eu modelei o NVM, que ainda não chamava NVM, eu modelei no formato de Close Friends. Então, eu dava aulas semanais, já era o formato que é hoje. Eram aulas semanais, exclusivas, as pessoas tinham ali um parcelamento inteligente que elas pagavam por mês. E os temas eram temas já relacionados a negócio de moda. E eu sempre acreditei nisso, eu nunca acreditei nessa coisa dentro da minha metodologia, tá? Porque eu gosto de esclarecer isso pra não parecer que tá pondo defeito aonde no outro. Certeza. Não, eu só falo de mim. Eu só falo de mim, das minhas empresas, dos meus produtos e o que o colega tá fazendo. Parabéns, porque eu sei que tem cliente pra todo mundo. Sim. Mas pensando que a moda e o varejo são muito cíclicos, eu pensava nisso. Eu não queria gravar algo porque aquilo ia ficar gravado, a pessoa ia assistir, e aí depois? E o suporte? E as atualizações? Então, o meu produto, ele iniciou assim, aula ao vivo toda semana, cada semana um tema. Porque são aulas individuais. Até hoje a gente funciona assim. Ao longo do que a escola foi tomando corpo, a gente saiu do Close Friends, montamos um infoproduto, envelopamos isso de uma forma diferente. E aí a gente tem tudo que é básico e que não é… que é atemporal. Vamos usar um termo da moda? Que é atemporal. Fica gravado lá. Então, como que eu vou precificar minha mercadoria? Como que eu vou inaugurar minha loja? Como que eu vou procurar meus fornecedores? Como que eu vou a primeira vez para cada polo? Tudo isso já fica gravado lá, é uma base. O conteúdo base tá ali. Então, a pessoa consegue abrir a loja, consegue montar as ações de marketing, consegue fazer tudo que não altera de acordo com tendências de mercado. E aí, durante toda semana, segunda-feira, a gente continua tendo as aulas ao vivo. O que eu abordo nessas aulas ao vivo? As atualizações do mercado. Que legal. E isso de acordo com o calendário daquele período. Porque, eu vou dar aula de tendência do verão todo junho. Opa, mas e aí se eu estiver respingando um comportamento de que o inverno vai durar mais? Porque, quanto especialista, eu preciso entender disso. Eu preciso entender da política, da economia, dos países em torno, do clima, do que está acontecendo em cada cidade onde eu tenho mais 100%. aluno, quais são os eventos principais que estão acontecendo, e eu vou ajustando essas aulas de acordo com isso. Então, de acordo com a demanda do que tem no mercado. E é por isso que potencializa tanto os negócios. Porque, além do empresário estar ali entendendo cada vírgula do ano inteiro do mercado, ele está o tempo inteiro em uma rede, um ambiente de conexão, de impulsionamento de negócio. Acaba que a escola se tornou uma rede, que a gente brinca até uma rede de apoio, porque tá todo mundo surtado com um problema em gerir o negócio e a família. Pronto, sua dor, você não tá sozinha. Você tá em um ambiente onde todo mundo tem o mesmo lifestyle seu, tem as mesmas dificuldades. Porque, embora a gente, quanto empresário, pense que não, quando você pega problemas empresariais, principalmente blocados por faturamento, normalmente esses problemas são os mesmos. Entendo. Então, você pega ali uma sacoleira que fatura de 0 a 10 mil reais, ela vai ter os mesmos problemas. Empreendendo lá no norte, empreendendo lá no sul. Os problemas centrais do negócio sempre serão os mesmos. E aí, assim, a gente vai passando. Então, você pega ali as lojistas de 100 até 300 mil reais de faturamento mês, elas já começam a ter outro tipo de problema. Que é problemas contábeis, problemas com time. Então, isso faz com que elas tenham um ambiente ali de acolhimento, de troca, né? Porque o network é muito forte. Que legal. Quando a gente nomeou a escola como novo varejo de moda, isso veio das pessoas. As pessoas falavam, gente, a Alzira tá construindo um novo varejo na moda. Que legal. O tempo todo. E dentro desse novo varejo da moda, tinha essa coisa da concorrência não é seu inimigo. Porque a moda, ela era cultuada nisso, né? Nossa. Tem sempre o vilão, tem sempre a mocinha, tem sempre os rivais da moda. Em tudo. Gente, você pega a história da moda inteira é isso. Pior que é mesmo. Grandes estilistas que são brigados a vida inteira um com os outros. E as lojistas se comportavam assim. Especialmente aqui no Brasil, né? Especialmente aqui no Brasil. Eu acho que isso, para o varejo, é uma coisa muito do Brasil. Né? Eu não vejo esse comportamento fora. Agora, do restante da cadeia produtiva, é internacional, é mundial. Estilista que é inimigo um do outro, né? Tanto que sempre sai de uma marca e entra o que é o que tem certeza. a linha de criação similar. E aí, eles são sempre rivais, realmente. Então, dentro desse novo varejo da moda que eu prezava, que eu queria construir, tinha muito isso.
fazer uma rede de conexão. Por que que médico vai para um congresso? Por que que advogados vão para um congresso? Trocam dificuldades. E por que que o lojista ele tem que ser inimigo? Exatamente. Né? E isso não faz sentido nenhum. Exatamente. Então, aí que a gente modelou a escola dentro dessas demandas que foram chegando. Então, hoje o aluno entra lá na plataforma, ele tem tudo que é básico de uma marca, de uma loja, para iniciar um negócio do zero. Aí, as aulas semanais, a gente vai atualizando sobre cada ajuste do mercado em cada período. Por isso que tanta gente enriqueceu na pandemia comigo. Entendo. Ai, que coisa boa de falar, meu Deus do céu. Eu falo que quando eu partir, essa placa tem que estar lá na minha despedida. Essa foi a mulher que me apresentou a moda e me fez ficar rica. Ai, nossa, adorei. Eu já tenho esse objetivo também, Eliel. O que eu quero que as pessoas falem quando eu não estiver mais aqui. Menina, mas tu vai ficar muito tempo aqui. Muito, mas a gente já tem que começar a cultuar, né? Não dá pra na hora que tiver lá capengando, né? Sei lá, quando eu tiver lá pra cima dos 90, aí eu vou começar a pensar no legado que eu vou deixar. Meu legado tá sendo construído há 15 anos. Agora, com certeza. E aí, esse discurso de eu quero fazer isso, eu quero que as pessoas falam isso me move. Por quê? Porque eu tenho que entregar o melhor pra essa pessoa. Porque se eu quero enriquecê-la. Com certeza. Porque pra ela colocar essa plaquinha lá quando eu partir, eu tenho que entregar, munir ela de conhecimento pra isso. Com certeza. Então, eu já tô plantando essa sementinha. Um dia… E hoje, você diria que quais são os maiores desafios do varejista hoje? É gestão de pessoas? Porque, assim, a moda tem uma coisa que eu não sei se em outros lugares tem. Mas tem algumas particularidades. Sim. Tipo, eu assisti um outro podcast seu, de você falando uma coisa que é tão verdade. Que assim, loja, por exemplo, tem uma prima que não tá trabalhando, e você fala, vem cá, vamos trabalhar aqui. Tipo, gente, em que outro tipo de negócio isso existe? Você coloca uma pessoa completamente aleatória só porque ela é seu familiar, né? E aí entra outro problema. Porque em que lugar do mundo que a gente pode contratar quem a gente não vai poder demitir? Exato. Porque a premissa básica de contratação é essa. Nunca contrate quem você não vai poder demitir. Com certeza. Se a pessoa, no primeiro pensamento que você tiver de demitir, você fala, putz, não posso demitir porque é minha sogra. Putz, não posso demitir porque é minha mãe. A quantidade de mãe que eu tenho que demitir pros clientes e que a mãe, no final, fala assim, graças a Deus, porque eu morria de dó. Era a filha com dó de demitir a mãe e a mãe com dó de abandonar a filha. Aí a mãe, eu já cansei de ouvir isso em cliente. A mãe fala, Alzira, eu nunca quis trabalhar em loja. Ela que me pediu pra vir aqui ajudar e eu fui ficando. Então, a moda tem essas particularidades, sim. O varejo de moda, principalmente, né? Que é começar o negócio. Eu falo muito sobre isso. Outra coisa que não existe em outro segmento. Começar um negócio sem estudar. Ai, é muito… Não existe. É louco, Você pega uma pessoa que vai fazer empadas pra vender. Essa pessoa estudou. Receitas, treinou. Com certeza. Viu qual era o tipo de massa. Testou recheio. Chamou os vizinhos pra comer. Falar, olha, essa aqui tá boa, essa aqui não tá. Eu já fiz parte de muita rodada de teste de empresa, Bel. Assim. Pessoas que chegam e falam, eu queria que você desse a opinião ali, eu vou abrir uma hamburgueria, eu fiz 8 tipos de bife aqui, eu não vou falar os nomes, eu quero que você me fale quais são os melhores bifes. E isso é um trabalho. Tem profissionais que fazem isso. E aí, no varejo de moda, a gente tem todos esses equívocos. As pessoas entram sem estudar, sem se preparar. Elas não focam no cliente, que é outra coisa também, né? Advogado. Formou, vai ser advogado de quê? Total. Médico. Você é médico? Tá, você vai fazer especialidade de quê? Na moda, não. Aí a pessoa quer vender pra piriguete e quer vender moda evangélica. Quer vender pra criança e quer vender pra masculino. É uma loucura. Não tem foco, não tem um plano de negócio. É aí. Tem as contratações equivocadas e despreparadas, que aí emprega a família, aí não tem como mandar embora, ou faz contratações com talentos e competências que não preenchem aquilo ali. Porque se eu preciso de uma pessoa para ser vendedora, eu preciso de uma pessoa para ser social media, são habilidades completamente diferentes. E como que o varejista de moda, ele contrata, olhou para sua cara, gostou de você fala bem, você leu um bom livro, tá tudo certo. Como vai se comportar, qual lado do cérebro funciona mais, quais são as habilidades. Não se testa isso no varejo. E aí isso vai gerando esse caos. Então, respondendo o que você me perguntou, quais são os problemas principais hoje? Falta de entendimento de quem é o cliente. Para mim, para toda a cadeia produtiva. Você pega uma revista de moda hoje, a gente fica meio confuso. Tipo, isso aqui é para quem? Isso tá vendendo pro público A ou pro público D? É confuso. As marcas, ao confeccionar, se perdem muito no desenvolvimento de coleção. Perde a persona principal para quem tá vendendo. E o lojista varejista nem se fala. O segundo problema é a gestão de caixa. Que, para mim, é muito atrelada à má gestão de estoque. Nossa, porque o nosso mercado, além de tudo, ele cria uma teia, né? É uma coleção que você compra errada, dá um rombo no seu caixa, que você tem que mandar funcionário embora, te dá um rombo operacional e vira uma teia de aranha. Então, o próximo problema para mim é a gestão financeira e a gestão de estoque.
E aí chega na gestão de pessoas. Porque eu entendo que sem esses primeiros pilares, a gestão de pessoas não vai funcionar bem. Se eu não tenho controle nem do que está entrando e saindo, se eu não tenho uma empresa lucrativa, quantas empresas a gente vê na moda que não dão lucro? É verdade. Por N fatores. Sim. Liquidação, compra errada, má administração do negócio. Quantos que a gente vê? Que vende e que não tem lucro, por exemplo. Então, como que você vai pagar um bom funcionário? Se você não tem uma boa administração de caixa, isso limita até o potencial do seu time. Não só pela qualidade de quem você está contratando, mas pelo volume. E aí isso respinga na operação e nos outros problemas que, para mim, não são os maiores vilões hoje do mercado. Entendo. E como que é lidar com essas empreendedoras? São majoritariamente mulheres. Majoritariamente mulheres. E como que é lidar com Meus elas? guerreiros estão ficando com ciúmes, inclusive. Eles agora estão reclamando. Professora, você só fala no feminino. Eu falei, mas vocês são uma minoria e vocês já têm muito lugar no mundo. É verdade. Mas aí agora eu estou fazendo para todos. Assim, todos e todas. Mas majoritariamente mulheres. É um cenário normal do nosso mercado. Também. E como que é lidar com elas? Porque, assim, é muita expectativa, né? Então, todas têm facilidade de aplicar? Como que isso… Não. Então, a internet, vamos falar primeiro da internet, né? Porque o meu público da minha base, que ainda não é meu cliente, e que eu espero que vão se tornar um dia, já é um possível cliente, então já existe uma jornada ali sendo trabalhada. E a expectativa criada começa ali. Entendo. Abrindo meu coração, já que eu tô abrindo, contando segredos da minha infância aqui pra vocês… É muito difícil a expectativa, porque é uma expectativa que foge o profissional. Então, é uma expectativa da Alzira pessoa, da Alzira mulher, da Alzira filha, da Alzira namorada, da Alzira amiga, da Alzira madrinha. Porque que você virou tudo isso… Realmente, total. Todas essas expectativas são criadas. E aí, isso é complexo, mas pra mim faz parte do jogo. Uma coisa que eu sempre botei na cabeça, a internet não vai me moldar. Eu jamais me corromperia, eu jamais viraria um personagem. E por que isso? Porque eu acho um risco a gente viver uma vida que não é a nossa. Para todos os cenários. Para o cenário financeiro, para o cenário profissional, para a sua personalidade. Porque você vive sempre com medo. Com medo de uma derrapada. E desde quando eu entrei na internet, eu botei na minha cabeça, ninguém nunca vai me pegar na curva. O pegar na curva é o quê? Se as pessoas me veem sendo muito fofinha na internet, e aí entra em uma loja, eu tô dando uma consultoria, falando alto, sendo expressiva, gesticulando, falando palavrão, opa, acabou. Acabou. Você vira o maior ícone do cancelamento. Sim. E eu sempre fui muito transparente. Então, pra mim, não pesa a expectativa das pessoas, porque é ruim você saber que as pessoas estão com expectativa sobre você, mas eu não me moldo a essa expectativa. Eu tento o máximo entregar o meu melhor, né? Que às vezes não é o melhor de quem tá ali me seguindo. E tá tudo bem, a pessoa é só ir lá e aperta o botão, parar de seguir. Isso pra mim também é muito claro. O número, né? O algoritmo, ele não mexe com a minha essência. Então, o biscoitar, ter milhares e milhares e milhares de seguidores, nunca mexeu comigo. A minha entrega continua sendo ali a mesma, genuinamente, dentro do que eu acredito dentro do mercado. De vez em quando eu até caio em alguns cancelamentos hoje por isso, né? Porque pelo tamanho que eu tomei, era melhor ficar calada. Mas aí eu não aguento. E aí eu vou lá e exponho. Mas não tem jeito. Eu acho que não existe unanimidade, sabe? Não existe. Eu acho que e são visões de negócios também muito diferentes. Todas as vezes que eu sou cancelada é por isso, né? Às vezes a pessoa tem uma prática ali, eu tô pegando a feridinha dela, ela fica incomodada. Mas, no geral, Bel, lidar com as empreendedoras, pra mim, é o que me move hoje. É porque você fala verdades muito duras, às vezes, Eu falo verdades muito duras. E elas aguentam essa porrada. Isso me mostra o quê? Que elas são mais fodas do que elas querem, né? E que elas querem. Porque tudo isso é muito bem desenhado por mim e pelo meu time, né? Hoje eu tenho uma equipe grande de estrategistas. E isso é muito bem desenhado. Eu sei exatamente qual é o perfil de cliente que eu quero. Eu sei o perfil de seguidor que eu quero. Eu sei o perfil de aluno que eu quero. Então, isso é muito bem desenhado. Eu adoro porque eu falo que é uma troca diária. Elas aprendem comigo com as minhas pancadas e eu aprendo com a história de vida, eu aprendo com a resiliência, eu aprendo com a garra, com o quanto elas são dinâmicas no dia a dia, porque o meu público é praticamente todo empreendedora, mãe, esposa, e que toma conta desses papéis muito bem, né?
E eu amo, assim. Eu não tenho… Se você colocar o ônus e o bônus, o ônus da expectativa criada, ele é muito insignificante perto do bônus. Até porque hoje se criou uma rede muito forte, né? Você tem uma comunidade muito uma forte, comunidade eles são muito incríveis forte. mesmo. E aí isso é muito legal, porque você vê ali as pessoas em oração por você, comprando briga por você. E elas gostam do que você gosta. E você pede uma dica, elas te ajudam. Tanto que eu falo, ó, tô passando mal. Errado, não façam isso em casa. Eu jogo pra onde? As pessoas normais pesquisam no Google. O certo era o quê? Ir ao médico. Eu faço o quê? Pergunto pras guerreiras. Porque as guerreiras sabem tudo. Elas já passaram por todas as doenças, por todos os problemas. Então, a comunidade ali, a gente virou uma rede, cara. E uma rede de semelhantes. Que legal. Porque eu falo isso, ó, tô até arrepiada. Eu falo isso. Eu acabei de fazer um evento muito grande em São Paulo agora no Teatro Bradesco, tinha quase 1.000 pessoas. E aí, quando eu olho para aquilo ali, essas pessoas são muito parecidas comigo. Que lindo. Com o que eu acredito, com o que eu prezo, com a história de raça, assim, de sangue no olho, com os valores na vida pessoal também são muito parecidos. Então, acaba que é uma rede de troca mútua. Aham. Então, pra mim, não tem. O desafio da expectativa, ele é insignificante. Entendo. Nossa, mas que lindo. E me conta, você vai ter inclusive tem um evento amanhã, né? Tem um evento amanhã. E como que funcionam esses eventos? Eles são parte do curso? Não, Ou eles são separados. Entendi. Mas eles são exclusivos para alunos. Que legal. Todos os meus eventos presenciais, eles são exclusivos para alunos. Então, a gente não faz nem aquele marketing de gerar desejo e o cliente não poder comprar. Todo o nosso marketing é focado lá dentro para os alunos. Entendi. Por quê? Por quê, Bel? Porque eu acredito no conhecimento no processo. É o slogan da escola, confie no processo. Que legal. E pegar alguém que não é meu aluno, que não entende da nossa didática, que está, às vezes, com o conhecimento mais raso, sabe? A gente chama na internet de topo de funil. Aham. E jogar para dentro de um curso meu presencial, a gente buga a cabeça desse cliente. Entendi. E isso, para mim, é muito importante. Eu sou muito comprometida com o resultado do que eu vou criar de impacto na vida daquela pessoa. Que legal. Porque não é no negócio. Porque também, se eu criar um impacto muito grande no negócio e ferrar com a vida dela atrás, isso vai contra os meus valores. Então, eu falo muito com as minhas alunas. Eu não quero lojista rica que tá divorciando do marido porque a loja virou um problema. Aham. A loja não pode ser um problema. Pode divorciar, por outros motivos. A loja, a gestão, a vida empresarial, o sucesso dessa mulher não pode ser um problema no casamento. Isso é muito dos meus valores pessoais. Que incrível. Então, eu faço questão de colocar para dentro dos meus produtos quem já conhece a nossa metodologia, quem já adquiriu conhecimento básico. Então, é como se eu pegasse uma pessoa que ainda está lá na alfabetização e jogasse ela na faculdade. Entendi. Então, esse aluno, quando ele chega numa imersão minha, como é o caso da VOI, que é a imersão de manhã, que é Venda, Operação e Estratégia, é uma imersão de 3 dias, é conhecimento de alto impacto. São 12 horas de aula todos os dias, Nossa, sexta, sábado e domingo. que É uma imersão, a gente isola os alunos do mundo. Que legal. E isso é para desenvolver, para esse cara voltar e decolar. Por isso que chama VOI. É para voar mesmo. Não dá para eu pegar alguém que não passou por esse processo todo de construção e jogar lá, porque a pessoa não vai entender nem o que a gente está falando, nem o nosso dialeto da nossa comunidade. Entendi. Sabe? Com certeza. Então, esses eventos presenciais, esses cursos presenciais, eles são disponíveis só para o novo Varejo Moda. Entendi. Nossa, que incrível. E como que é ficar diante daquela plateia enorme? Como que é o sentimento? Então, amanhã a gente tem um público restrito, porque essa imersão é para 50 empresários, é uma imersão que legal. exclusiva. Mas os eventos que a gente faz, que tem 1.500 pessoas, é maravilhoso, é uma energia única. E é a consolidação do resultado. Eu falo que não é… O palco, ele não mexe comigo. É a legião de pessoas que se dizem meus fãs. Que eu acho até engraçado isso. Agora mesmo, nesse evento lá em São Paulo, o pessoal tava lá e um empurra. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é a Anitta, não é a Beyoncé. Eu tô com vergonha pra vocês. Vocês estão se empurrando pra tirar uma foto com a Alzira. E isso não me move. Me move o que tem por trás disso. Por que essas pessoas viajaram? Por que a gente moveu caravanas para tudo quanto é lado do Brasil? Por que as pessoas pegaram… Eu tenho alunas, Bel, que pegaram 28 horas de estrada. Viajaram um dia e mais um pedaço de outro dia para chegar num evento desse. Por quê? Porque algo na vida dessa pessoa foi transformado. E aí, é isso que a gente escuta o tempo inteiro. Então, na hora que eu subo no palco, aquela multidão, que eu olho para baixo, tá todo mundo chorando, as pessoas estão chorando, não é porque elas me idolatram a Alzira Pessoa, não. É porque é como se… E é engraçado, porque eu tenho profissionais que foram assim na minha carreira. E que são assim na minha carreira. E que eu sinto a mesma coisa. São pessoas que agregaram na minha caminhada e me levaram, muitas vezes, para um lugar onde eu pensei que eu não podia ir. Que incrível. E quando eu subi no palco, ali no Teatro Bradesco, eu vi isso claramente. Era uma legião de pessoas emocionadas, batendo palma, vibrando. Mas não era vibrando por mim, era vibrando por elas. Que lindo. Porque é isso.
Né? O meu trabalho educacional, ele dá esse poder pra gente, apresentar um novo mundo para as pessoas. Criar possibilidades, mostrar essas possibilidades, né? Ajustar as rotas, fazer as pessoas ganharem mais dinheiro, sim. Por que não? Se é fruto do trabalho delas. Com certeza. Então, é isso que eu sinto, assim. Isso aqui é fruto do resultado do trabalho. E não é Alzira uma celebridade. Nunca me senti assim e nem vou sentir também. Acho que já passou a época que eu poderia deslumbrar com isso. Entendo. Não, mas 100%. Ó, Alzira, agora a gente vai para os quadros. Vamos lá. Então é o seguinte. Ai, meu Deus. Primeiro tô me sentindo quadro. Na Marília Gabriela. O primeiro quadro é o Saia Justa. Que você tem que contar um momento da sua carreira que foi... Você teve que rebolar ali, que foi complexo, mas que deu certo. Eu tô nesse momento desde quando eu comecei a carreira. Eu tô sempre numa saia justa. Eu estou nessa saia justa agora. Então, assim, abrindo hoje, né, que é uma coisa que eu compartilhei outro dia. Quantos minutos eu tenho pra responder isso? 1 segundo, assim? Não, rápido, pode bate-bola? ir. Eu respondi isso no Instagram outro dia e eu acho que é legal eu falar hoje, né? Porque esses processos dolorosos e saia justa lá de trás, todo mundo já tá conhecendo aqui. Hoje eu estou numa saia justa, que é quando o negócio toma uma proporção onde a gente não consegue ter o controle dele sozinho mais. Ah, sim. Eu tenho um time já grande. Eu preciso hoje colocar mais pessoas e profissionais sênior, inclusive. Pessoas que já têm outras expertises, além das que eu tenho e que o meu time tem. E agora eu estou na maior saia justa de todas, que é o dar não, falar não. Entendo. Pra mim, eu sempre tive muita dificuldade de falar não. E quando eu compartilhei essas dificuldades, as pessoas falaram, Alzira, que legal. Porque eu cresci e que bom ouvir que as pessoas também, quando crescem, elas têm essas dificuldades. Que legal. Hoje eu preciso falar não o tempo inteiro. Por quê? Por ausência de agenda, por incompatibilidade de propósitos, por precisar priorizar um pouco da minha vida, porque eu precisei abdicar da Alzira um tempo e hoje eu não quero abdicar mais da Alzira de Paula, que não é a Alzira Vasconcelos. Então, hoje a minha maior saia justa é falar não. Essa semana mesmo estou sofrendo um super problema. Eu tinha 3 eventos como palestrante em lugares diferentes do Brasil, mais um evento grande de moda em São Paulo, que eu também fui convidada para ministrar alguma coisa ali dentro. E eu precisei falar não, porque eu tenho um negócio rodando aqui, esse negócio depende de mim, eu tenho outras empresas além da escola hoje. Então, essa saia justa, para mim, ela mexe porque mexe com o meu íntimo. Entendo. Eu sempre fui muito de querer, e isso é um grande defeito, tá? Eu não acho isso uma qualidade, não, isso é um grande defeito. Eu sempre quis dar conta de tudo. E eu cheguei num momento onde eu não consigo dar conta mais. Sozinha. Entendo. Então, é a maior saia justa agora. É a dor do crescimento. É a dor do crescimento e é a dor do crescimento que rompe o que a gente é como pessoa, né? Porque eu tenho a coisa do... O copo com água que serve nos meus eventos, eu gosto de escolher a marca. E hoje eu não consigo ter controle disso mais. É um... Né, assim, eu não deveria estar falando isso, que pode queimar meu filme como mulher, mas é um senso controlador, né? Não é legal. E aí, acaba que essa gestão controladora também, hoje, eu não tenho... Já tem algum tempo que eu venho trabalhando isso. Mas hoje é um time muito grande, cada um no seu quadrado. Então, isso é a maior saia justa. E os nãos. Ter que escolher. Né? As pessoas falam, queria estar com a agenda lotada. Mas vocês não sabem o quão difícil é escolher quais são os lugares, né? Até estrategicamente, porque tem lugares que você quer ir pelo propósito. Porque eu tenho muito isso, o propósito. Então, tem regiões que eu quero ir pelo propósito. Mas tem lugares que eu preciso ir estrategicamente para minha carreira, para os meus negócios. Então, esses nãos, eles me geram incômodo, uma saia justíssima hoje. Entendo. Ó, vamos lá. Agora, caiu como uma luva. Aquele momento, deu tudo certo, que bom. Me conta, eu sei que são vários, graças a Deus. Mas me conta um momento que você lembra que foi tipo, nossa, deu tudo certo. O Teatro Bradesco, a convenção, foi esse momento. Da carreira. Foi o momento onde, no final, eu olhei e falei, deu tudo certo em 14 anos. Nossa, que lindo! Mais do que deu tudo certo. Valeu a pena todo o processo. O Teatro Bradesco foi essa chave. Nossa, eu vi os vídeos, é emocionante mesmo. A dimensão. Muito, muito grande. E quando eu olhei aquilo ali, foi a hora que eu falei, cada pedra, cada dificuldade, cada rasteira, cada humilhação, tudo isso valeu a pena, porque a gente tá construído. Sabe? A convenção 2023 do NVM, ele me deu essa... Ele colocou parede na minha construção. Tá construído. Que incrível. Nossa, que incrível. E uma pérola de Alzira. Todas. Mais do que os problemas e saias justas, pérola que mais tem. Me dá um conselho. Se você pudesse dar um único conselho para uma pessoa que tá começando uma loja, uma marca.
Quando eu falo, parece que é para puxar a sardinha pro meu produto, mas não é, até porque ele não tá aberto e não tem previsão de matrícula. Pelo amor de Deus, É, me fala, não. porque eu já tenho várias pessoas que eu preciso que Pra façam. indicar? Então pronto, será bem-vindo. Eu te encaminho um link VIP quando a gente tiver de matrícula aberta. O conselho. Você quer uma pérola da Alzira? Uma pérola assim, uma gafe? Quero. Quer uma pérola assim? Quando eu comecei a trabalhar com moda, eu não entendia nada de arte. Então, todos os dias eu cometia gafes trágicas. Sei lá. Muitas trágicas. E eu também nunca tive muito um senso de celebridades. Eu nunca tive muita... Não é senso, vou achar a palavra certa. Eu nunca fui muito conhecedora de celebridades. Uhum. E aí, várias vezes, não foi uma nem duas, eu não vou citar as pessoas aqui, mas várias vezes eu me deparei num estúdio, num set de gravação, num desfile pra vestir uma pessoa que era uma celebridade. E na minha cabeça eu falava assim, pensei que você era lá da minha cidade. Mas eu falava isso. Algumas vezes eu falei. Eu acho que Renata Kirten foi uma das pessoas que eu falei. Parece que eu te conheço de algum lugar. Aí o lugar era, tipo, ninguém mais, ninguém menos que Renata Kirten. E aí eu tenho essas pérolas. Um conselho pra quem tá começando, parece que eu vou puxar sardinha, voltando nisso. Mas nunca empreenda, independente se é na moda, independente em qual área da moda for. Não empreenda sem estudar o mercado, sem estudar as possibilidades do mercado e sem estudar o cliente. Nossa. Esse é Perfeito. o conselho central número 1. Por quê? Porque as maiores tragédias que eu vejo com os números expressivos que a gente tem de empresas que encerram no Brasil antes de 5 anos, vem disso. É um despreparo de não entender o que comprar, para quem comprar, onde comprar, como o mercado funciona e focar no cliente. Como que eu vou falar com esse cliente? Quais são as palavras que representam esse cliente? Qual é o cheiro que representa esse cliente? Quais são as músicas que representam esse cliente? Qual é a letra que representa, que faz esse cliente se sentir pertencente na hora que ele lê ali a letra na sua marca? Então, para mim, o conselho inicial é esse. Mas eu posso dar mais um? Pode. Entender que os processos da vida e dos negócios são difíceis. Ai, nossa, isso é tão bom. Mas isso é bom ouvir. As pessoas romantizam muito o empreender. E isso é uma coisa que, desde quando eu entrei para a internet, como eu fui a primeira especialista do país do nosso segmento, eu fiz um voto comigo, que eu nunca romantizaria o processo empreendedor. Por quê? Porque a internet está lotada de gente que faz de conta que empreender é muito fácil, né? Que não tem a mínima noção de como começa, de como funciona o empreendimento, de como escala, de quais são os desafios de quando cresce. Então, entender que os processos eles são difíceis para tudo na vida. O processo do relacionamento vai ser difícil, os processos familiares serão difíceis, os processos com nós mesmos serão difíceis, o nosso autoconhecimento, o entendimento das nossas habilidades. É difícil. Tem hora que eu olho para alguma coisa e falo, cara, eu não queria falar dessa forma, mas eu falo. É um traço meu, eu posso trabalhar para minimizar isso. Mas olha quão desconfortável é. É isso, desconfortável. O processo empreendedor, ele é desconfortável. Para quem está iniciando, para quem teve o primeiro boom e está no negócio intermediário, e para quem escala e chega lá no topo máximo de uma empresa aí de milhões. Sempre será um eterno aprendizado que vai ser difícil. Ai, nossa, perfeito, Alzira. O que dizer? Muito obrigada. Nossa, e agora eu preciso que você compartilhe as suas redes. Onde as pessoas te encontram. Quem tá assistindo e quer fazer parte desse curso, meu Deus do céu, como que faz? Esse curso que abre matrícula e vira quase a fila pro show do Rebelde. É pra comprar o ingresso da Taylor Swift ou é curso de Alzira? É isso, entendeu? Gera esse burburinho na internet. Bom, eu quero convidar primeiro, Bel, eu quero te agradecer pelo convite. Imagina, eu tô muito feliz. Que papo de moda gostoso, de moda e de veio. vida. Gratidão de coração pelo convite, que a gente alcance aí milhares e milhares de pessoas que amam moda assim como a gente. Quero convidar vocês para me seguir lá no @Alzira Vasconcelos, tanto no meu canal do YouTube quanto no Instagram. No meu canal do YouTube tem muitas aulas disponíveis lá para conhecer um pouquinho do meu trabalho também e para ajudar aí se você quer iniciar um negócio, eu já tenho um negócio rodando. E lá no meu Instagram a gente tem dicas de vida, de negócios, polêmicas do mercado, tudo lá diariamente no @Alzira Vasconcelos. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Ai, Alzira, muito obrigada. Obrigada, gente. meu amor. Um beijo, galera. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.